boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Que Jesus nos abençoe a todos, que abençoe o seu lar, a sua família, os seus familiares, os seus amigos, e é claro que não podemos esquecer daqueles que por algum motivo nos têm como inimigos. Que Jesus nos abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse sábado, dia 26 de setembro, muito especial para nós, 2020. Hoje, mais uma vez, com a presença do inoxidável, do cantor das multidões, o excelente Charles Medeiros, o meu irmão querido. Seja muito bem-vindo. Ele aceitou o convite, a gente vai conversando, fala, bem, como é que vai ser? Tá, não sei, daí acertamos um dia e deu certo hoje. E ele está aí com o carinho de sempre. Vão conectando, vão dando um oizinho para a gente aqui. Marisa Dias, seja muito bem-vinda, minha querida. Um beijo para você. A Gladys Diniz, toda a família Diniz Soares, sejam bem-vindos. A Lara, que não está aqui, mas está conectada, boa noite para ela também. Olha, vocês vão conectando aí, vão dando um oi para a gente. A Fabíola, um beijo para você, minha querida. Toda a família Medeiros tem um carinho muito grande por vocês. Camila, Priscila, o John, a Sofia e os agregados, né? Eu nem lembro o nome dos agregados, mas eu sei que tem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Charles, esse é de casa. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, vai descobrir agora quem é o Charles Medeiros e quem a gente toca as músicas dele aqui. Cada vez que toca, sai de um jeito. Eu vou assim, bem, hoje eu vou tocar uma que vocês tocam aí direto. Eu falei, por favor, toque mesmo para mostrar para a turma qual é a música original, porque toda vez que toca, sai de um jeito. Então, a Sheila Cristina está entrando. Sheilinha, beijo para você. Charles, para quem não te conhece, o que é mais difícil? Quem é o Charles Medeiros? Para nós aqui, diga aí. Bill, obrigado pelo carinho. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a oportunidade do aprendizado. É sempre uma oportunidade maravilhosa para a gente poder estar aqui diante desse trabalho, por conta da gente estar estudando a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Isso é muito gratificante. E eu quero agradecer todos os elogios que eu não mereço, né? Eu quero agradecer muito. Como é que é isso? Merece, rapaz. Não fala isso. Mas, olha, eu dizer que nós estamos aí juntos nesse trabalho de aprendizado com os centros. Estou muito feliz, acabava de falar com o Binho, com a minha felicidade em ver todas as casas aqui no movimento local de Atlanta trabalhando junto, nessas lives, né, trocando o ensinamento, o aprendizado. Isso é muito gratificante, né? Eu estou aqui com a minha musiquinha, estudando as minhas palestrinhas, falando do Evangelho muito humildemente, porque não entendo o suficiente, mas vou aqui, através do estudo, vou buscando a compreensão um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, é claro. Quem ouve até imagina, né? O homem, ele é assim, tranquilo desse tanto aí, gente. O pessoal está entrando aí, Charles. A Dora Gonçalves, que é uma queridíssima. Muito obrigado pelo carinho, Dora. Que Jesus te abençoe. Boa noite. Cecília Diniz, linda de paixão. Seja muito bem-vinda. Olha, esse é lá do Brasil que eu estou falando, hein, Charles? Esse pessoal aí, ó. A Andriele Comadinha está aqui. Beijo, Andriele Comadinha. Te vejo amanhã. Um beijo para você, para o seu lar, para suas crianças. Mas que está aí conectado. A dona Cleusa Caldeira, dona Cleusa, acabamos de nos conhecer, colega de trabalho agora, para não dizer minha chefe, né? E está aí acompanhando a gente também. Seja muito bem-vinda, dona Cleusa. Jesus nos abençoe a todos. Vou deixar o Charles tocar aí, ele preparou aí, o repertório é grande, mas ele falou assim, vamos tocar aqui umas 2, 3, antes de a gente entrar no assunto da palestra, que vai ser fabuloso, eu já estou arrepiado. Vamos lá. Toca para nós, vamos encantar as multidões. Então tá bom, meu querido. Olha, eu vou tocar aqui uma conhecida
da maioria de vocês aqui, que a gentileza contagia, né? De fato, contagia mesmo. Bom, se você quer ser feliz, faça alguém feliz. Se você quer ser amado, então comece amando alguém. Se quer ser compreendido, então escute um pouco mais. Se quer ser reconhecido, agradeça quem te faz. Que a mudança desse mundo comece em você. Gentileza contagia, meu amigo, pode crer. Um abraço é energias, um sorriso é doação. Uma mão quando estendida pode ser a salvação. Muito obrigado pela amizade, é bom te ver. Seja bem-vindo, gosto muito de você. Vamos entrando, a casa é sua. Fique à vontade, por favor. E volte sempre com a certeza desse amor. Muito obrigado pela amizade, é bom te ver. Seja bem-vindo, gosto muito de você. Vamos entrando, a casa é sua. Fique à vontade, por favor. E volte sempre com a certeza desse amor. E volte sempre com a certeza desse amor. Muito Rapaz, eu tô arrepiado aqui, gente. Essa música é linda demais, Charles. Meu Deus, ela é muito bonita. obrigado, querido. Ó, e o pessoal está entrando aí. Ó, você, na sua apresentação, você não mencionou, mas eu vou mencionar, porque eu também deveria ter falado, né? O Charles é o marido da Fabiola, que está aí também conectada, nossa queridíssima. Ele é o pai da Priscila, da Camila e do John, família linda, e o vovô mais coruja dos últimos meses, da Sofia, que é uma fofuríssima. Eu falei para ele, olha, no final junta todo mundo aí, porque o centro é familiar, então a gente quer ver a família junta. Então, quem tiver na casa depois aparece aí, viu, Fabiola? Depois chama todo mundo aí. E para falar que, assim como o Evangelho, lá no Nordeste, a gente é conhecido geralmente pela paternidade ou pelo o matrimônio. Então, eu sou o Charles da Fabiola, né? Bem desse jeito, é assim mesmo. É. Quando eu me apresento, é assim também. Gente, eu sou o Robson. Geralmente o povo não sabe quem é o Robson. Eu falo, não, o Bim, da Lara. Ah, tá. Então a referência é a Lara. Ainda é a Lara. Imagina. Fantástico. Bom demais. Qual que é a próxima, irmão? Canta aí para nós. Vamos encantar as multidões. Então tá bom. Vou ver aqui O Amor em Ação. Essa também é nova, relativamente nova. A gente faz assim, parafraseando São Francisco de Assis, né? Então... Pregue o Evangelho do caminho. Fale de Jesus ao coração. Use as palavras, se preciso. Caridade é o amor em ação. Use as palavras, se preciso. Caridade é o amor em ação. Diga obrigado no sorriso. Fale eu te amo no abraço. Use a letra só se for preciso.
Caridade é o amor em ação. Use a letra só se for preciso. Caridade é o amor em ação. Ele é a luz, iluminando a escuridão. Venceu a cruz, deixando a mais linda lição para quem ouviu e teve olhos de enxergar que o amor é a cura desse mundo. Ele é a luz, iluminando a escuridão. Venceu a cruz, deixando a mais linda lição para quem ouviu e teve olhos de enxergar que o amor é a cura para esse mundo. La, 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 la. Pregue o evangelho no caminho. Use as palavras se preciso. Ô Charles, meu Deus, que música linda. Eu tinha ouvido já outro dia que você foi ao centro. Que linda, bicho. Rapaz, sério mesmo, eu tô emocionado aqui. E você falou de São Francisco de Assis, até o gato apareceu aqui, ó, pra... Muito bom mesmo. Lola, Lola, eu tô falando, rapaz, a gente começa a fazer oração, começa a cantar, ela aparece junto. Maravilha. Pessoal, vocês vão conectando aí, vão dando um oizinho pra gente, saber que vocês estão aí conectados, tá? O Charles disse que vai tocar mais uma antes de entrar na palestra. Calma, Lola. Calma, Lola. Ai, não. Ai, nossa senhora. Ai, tá bom. Qual que é a boa, Charles? Bom, então, Encanta as multidões. então vamos à musiquinha que eu fiz uma vez. A Soninha me pediu, faz uma musiquinha para o nosso grupo de reforma íntima. Eu estava no curso de reforma íntima, e aí a Soninha pediu, faz uma musiquinha para o grupo, para o curso, né? E eu fiz essa música, chama-se O Exemplo Arrasta. Maravilha, maravilha. Soninha querida, ai, baiana querida. Tô apaixonado na Soninha. Então, vamos lá. Ninguém muda ninguém, mas Jesus ensinou que o exemplo pode arrastar milhões. Se eu quiser ver melhor, esse mundo vai ser. Basta eu começar em mim o que eu espero de você. Olhar pro céu e ver nas estrelas. Belas moradas são pra Deus, pequenos ninhos do grão de areia até o arcanjo. Eu não sou anjo, mas tô no meio do caminho. Olhar pro céu e ver nas estrelas. Belas moradas são pra Deus, pequenos ninhos do grão de areia até o arcanjo. Eu não sou anjo, mas tô no meio do caminho. Ninguém muda ninguém, mas Jesus ensinou que o exemplo pode arrastar milhões. Maravilha, rapaz. Olha isso. Musiquinha de forma Olha, íntima, né?
Ah, lindíssimo. Olha de onde que vem o recado aí, ó. A Dona Maria, que é... E um beijo para você, minha querida. Obrigado, Marisa, pelo carinho. Se puder, retribua o carinho com a Dona Maria. As meninas que assistirem ou assistirem depois, por favor, transmitam o nosso carinho. Dona Maria é quase um patrimônio, bicho. Eu ia dizer tombado, mas no bom sentido, né, Dona Maria? É o patrimônio já aqui, bicho, do movimento espírita em Atlanta. Imagina. Obrigado pelo carinho. Beijo, Marisa. Eu havia dito que a Fabíola é minha fã número um, a Dona Maria é número dois. De todo mundo, olha só. Bom, sem mais delongas, sem mais delongas, o Charles, quando a gente combinou aqui, ele falou assim: bem, eu vou falar desse tema. E aí o meu coração já estremeceu, porque é um assunto que todo mundo se sente de alguma forma conectado, né? E eu digo todo mundo, principalmente os cristãos, mas a mensagem em si de um só Pai ecoa em todos os cantos do nosso planeta. Então, eu acredito que essa mensagem vai ser de grande valia para todo mundo. E é claro que quem vai estar falando para a gente é o nosso querido Charles. Então, quando ele disse, tá aí a mensagem, o tema, eu falei, vai ser muito bom. Eu já tenho certeza. Então, Charles, que o Mestre Jesus, o sol das nossas vidas, nos abençoe nesse momento, te inspire, que os bons espíritos estejam aí do seu lado, com certeza estão, e que você possa ser abençoado nas suas palavras, no seu lar, a sua família, e estamos aqui para te ouvir. Vem com a gente. Obrigado de novo pelo carinho, meu querido. Que Jesus nos abençoe. Fique à vontade. Muito obrigado, Binho. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos nós juntos, aprendendo nessa jornada de aprendizes que somos. Eu quero dizer que eu estou muito à vontade, porque eu sei que eu estou em família, estou aqui junto dos amigos, não tenho a menor pretensão de ensinar alguma coisa, a gente simplesmente estuda o tema, tenta desenvolver na nossa mente, no nosso coração e tenta expor, e nessa exposição a gente vai se conectando com os nossos queridos amigos, vai recebendo as vibrações do alto, da espiritualidade e também dos amigos, que é muito importante, e assim juntos a gente vai desenvolvendo esse entendimento, porque o Evangelho é esse manancial, esse livro aberto de amor, de muita luz, e que a gente pode extrair constantemente ensinamentos maravilhosos. E se nós temos, além do Evangelho de luz, né, de Jesus, temos aí a luz da doutrina espírita, aí fica tudo mais fácil, né? Então a gente vem à luz da doutrina espírita tentando aprender cada vez mais essa verdade que o Cristo nos trouxe através do Evangelho, da sua vida, como disse a música aqui, do seu exemplo que arrastou milhões e arrasta milhões de almas o tempo todo, né, nos passos do Cristo. Então, meu querido Binho, meus queridos amigos, hoje nós vamos falar um pouco, né, debater esse tema sobre a oração dominical. A oração dominical é como nós conhecemos, né? Todos nós conhecemos, fomos educados, a maioria de nós que vem de uma religião cristã, é a oração do Pai Nosso, né? Aqui a oração dominical, como diz aqui, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Olha que poesia mais linda que Jesus nos ensinou, né? E quanto tem de ensinamento, de profundidade nessas palavras do Cristo, né? Então é isso que a gente tenta aqui aos pouquinhos tirar
como diz o nosso querido Haroldo, as pérolas do Evangelho, né? Hoje a gente vai tentar tirar as pérolas do Pai Nosso, dessa oração maravilhosa, né? Que é o Pai Nosso. Mas antes a gente vai falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o caráter da prece, né? Está lá no Livro dos Espíritos, como eu disse, nós temos aqui a luz da doutrina espírita, nós temos os ensinamentos, né, que com a ajuda do nosso do codificador Allan Kardec, os espíritos pôde trazer no tempo certo, na hora certa, aquela promessa do Cristo, que o Consolador viria para esclarecer, ensinar coisas novas e lembrar aquilo que ele tinha ensinado, porque as pessoas esquecem, né? Eu esqueci o que eu comi ontem, eu não sei você, Binho, mas a gente esquece muito rápido das coisas, né? Então, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 659, tem o caráter da prece, e diz lá que a prece é um ato de adoração. Isso está em nós, né? A adoração está inata em nós. É um ato de adoração, orar a Deus, é pensar em Deus, é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Três coisas diz lá que nós podemos pedir, nós podemos fazer com a prece. Nós podemos louvar, nós podemos pedir e nós podemos agradecer, né? Geralmente o que a gente mais faz é agradecer, obviamente, né? Quase que ninguém pede nada, né, Binho? Mas de fato, né? Mas tem pessoas que pedem também, né? Isso é muito raro, mas tem pessoas que pedem. Mas o que a gente pode fazer é louvar, pedir e agradecer. Então a prece tem esse caráter, essa característica. Diz lá nessa questão, né? A oração, capítulo 25, de o Mecanismos da Mediunidade, essa maravilha, né? André Luiz trouxe tantas obras maravilhosas para a gente. A gente não pode se queixar, né, de entendimento, porque nós temos obras maravilhosas. Então, lá no capítulo 25, fala sobre a oração. A oração constitui a fórmula básica da renovação íntima. Olha que coisa maravilhosa. A fórmula básica, tudo aquilo que está na mais simplicidade. Você vai começar uma casa, você começa pelo alicerce. Então a oração é a fórmula básica da renovação íntima. Você quer renovar, você quer, né, ser aquele exemplo que arrasta as multidões, então você tem que se apoiar na prece o tempo todo, porque nós somos frágeis, nós somos pessoas frágeis, né? E nós não somos flor que se cheire. Então nós somos espíritos inferiores. Então a gente tem que estar o tempo todo vigilante e orando. A prece é como aquele farol, né? A vigilância, digamos que é o carro, mas a prece é o farol. A gente fica ali guiando o tempo todo. Qual é a estrada que vai pegar? Qual é o caminho melhor? Ali tem buraco, ali não tem. Mas o farol ajuda, né? Se for aquelas noites tenebrosas que geralmente a gente passa, está ultrapassando, está passando por aquelas noites bem escuras, aí o farol da prece vai iluminando e vai ajudando, né? Então ele diz lá que é a base da reforma, da renovação íntima, pela qual, né, divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Olha que coisa linda! Desce do coração da vida para a vida do coração. E ele continua dizendo o seguinte: a prece regenera e equilibra as células físicas. O pessoal aí que anda preocupado em comprar creme para a pele, né? Aquela coisa de estar se renovando, tomar vitamina. Olha que a prece é tudo isso e muito mais, porque é baratinha, não custa quase nada, é de graça. Então você pode fazer o quê? Um detox, né? Renova as células físicas, segundo André Luiz. Olha que coisa maravilhosa. A prece regenera o equilíbrio das células físicas, viciadas ou exaustas, e reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas, de condição muito mais elevada do que a nossa, com certeza. Qualquer espíritozinho um pouquinho melhor já está muito mais à frente que nós, né? Então, o que acontece? Tudo isso é a prece, que se deslocam das relações conosco. Então, esses espíritos iluminados estão tentando se relacionar conosco o tempo todo. E o que acontece? A prece vai nos ajudando a se conectar com ele, além de fazer esse detox celular, né? Isso é muito importante, é uma coisa maravilhosa. Então, lá
no livro no livro O Consolador. Esse livro é maravilhoso. Eu estou o tempo todo consultando o Consolador, porque é aquele roteiro, é aquela cartilhazinha, como diz lá o Chico, né? Ele perguntou: olha, traz qualquer coisa para a gente aí, mano, uma coisa que possa nos dar uma orientação, uma meta, uma ajuda, né? Então o Emmanuel disse: olha, tem uma cartilhazinha que a gente usa lá no mundo espiritual para o pessoal que vem reencarnar, né? Vai voltar às vestes da carne, né? Então ele dá uma folheada naquela cartilha e tal, para poder já se renovar e tudo mais. Então, isso passa para a gente. E ele passou. Chama-se O Consolador. Esse livro é maravilhoso. A gente não pode deixar de ler esse livro e reler e ficar consultando o tempo todo. Então, lá no livro Consolador, tem um capítulozinho que chama lá Prece e Vigilância. E Emmanuel nos diz o seguinte: em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância. Prece ativa, que é o trabalho do bem. Olha, a prece ativa é o trabalho do bem. E vigilância, que é a prudência necessária, de modo a não atrair novos compromissos. Porque, olha, a gente já está com a dívida tão pesada, o cartão está lá no limite, certo? E você ainda vai contrair mais dívidas? A gente tem que estar vigilante. A gente sabe, como eu disse, a gente está lá na Berlinda, está ali, chegou bem pesado, com muita dívida, sabe que não pode contrair mais. Então, o equilíbrio, não vamos contrair mais dívida, então tem que estar vigilante o tempo todo. E a prece é esse farol maravilhoso. Olha o farol aqui. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura. Isso é importante, porque a gente às vezes, olha, eu vou orar, eu vou rezar, e as coisas vai dar tudo certo. E tem aquele que ainda diz assim: eu acho que não estou orando direito, eu não estou rezando bem, porque as coisas não estão bem para meu lado, né? Mas olha assim, a prece, ela não vai afastar certos dissabores e as lições proveitosas da amargura. Não, ela não vai. Mas, diz lá Emmanuel, mas ela é a luz que acende para o caminho tenebroso. Olha, você está numa estrada esburacada, você vai orar. Ai, Senhor, tira esse buraco, põe um asfaltozinho bem capeadinho, melhor do que o da 285, que está cada vez pior. Mas ele faz: não vou tapar os buracos, mas eu vou te dar um farol para você olhar e desviar aqueles mais tenebrosos, aqueles buracos mais arriscados. Aí a prece é esse farol. Vê que a gente não pode recapear a estrada da vida assim de uma maneira fácil, mas se a gente tem a prece, a gente já tem a lanterna, já tem o farol que nos ajuda a enxergar esses precipícios e a gente pode desviar. Cai aqui, cai acolá, mas desvia a maioria, não é? Então é maravilhoso tudo isso, né? Olha lá. Vinha de luz. Olha aqui, Emmanuel nos trouxe essa maravilha. Vinha de Luz, são vários livros, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, mas lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 98, né, comentando Atos dos Apóstolos, né, essa maravilha que Lucas escreve e nos traz assim a vida dos apóstolos lá, tão naquele começo, né, os cristãos primitivos, aí tem dizendo o seguinte: olha, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aí as pessoas ficam assim: nossa, mas naquele tempo a oração tinha muito mais poder, né? Porque o cara orava, as paredes voavam para um canto, os telhados saíam voando, a gente via o céu estrelado e tudo mais, mas a gente precisa ter muito cuidado ao ouvir o evangelho, ao ler o evangelho, essas pérolas maravilhosas, e tentar extrair o espírito da letra. Não é? E vamos lá que Emmanuel nos ajuda. Graças a Deus, o Emmanuel trouxe aí uma coletânea de interpretação do Evangelho maravilhoso, né? Essas coletâneas. E diz o seguinte: olha, que na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, removendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Então, o que a prece remove, o que ele quis dizer com isso em Atos dos Apóstolos, é que o negócio estava brabo para aquele pessoal. Não é como nós, não, que chega aqui para falar de Jesus, aí tem uma luzinha ali difusa acolá para poder a câmera nos captar a nossa imagem, ar-condicionado, microfone com toda qualidade aqui. Eu espero que esteja boa a qualidade aí, viu, gente? Tá bom, né? Não, mas naquele tempo não era assim.
Para falar de Jesus, o pessoal apanhava, levava chicotada, ia preso, ia lá para as catatumbas para poder falar escondidinho. Aqui não, a gente aparece no YouTube, no Facebook, já pensou para o mundo todo ouvir e fica, né, se arrumando, bota a camisinha bonita, mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, o apóstolo, quando abria a boca para falar de Jesus, chegava o centurião romano e dava chicotada, prendia, botava uns para ser comida de leão e uns para ir queimar tochas vivas. Era assim. Imagina a tribulação daquele pessoal. E eles falavam, quando nós orávamos, tudo se movia, o lugar que nós estávamos se movia, tudo, ou seja, as tribulações, as dificuldades, todas as tormentas, né? Aquilo ali, a oração era como uma alavanca removendo os obstáculos. É nesse sentido que Emmanuel nos esclarece. E aí a gente não pode esquecer da providência divina, né? Está lá no capítulo 2, Deus, né? Falando de Deus lá na Gênesis, essa pérola da codificação do Pentateuco, né? Tem lá o livro A Gênesis, e aí diz que a providência é a solicitude divina, é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, certo? A gente olha assim, eu queria elevar o meu pensamento a Deus no alto das estrelas do universo, mas não adianta, ele está no alto, ele está embaixo, ele está dentro, ele está do lado, ele está em todas as partes. E a doutrina espírita vem nos dar essa visão maravilhosa de Deus. Claro que nós não podemos ainda compreendê-lo, não tem problema, e nem vamos tentar, mas a gente já pode compreender o que ele não é, o que a gente estava pensando de forma errada, não é? Porque tem muita gente que faz de Deus um ser humano, e isso está errado. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. É nisso que consiste a sua ação providencial. Então, olha, você orou, ele está ali escutando. Ele só atende se for proveitoso para nós, para o nosso crescimento, certo? Mas ele está ali o tempo todo. Então aqui, olha, na questão 10 do Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Não, porque nos falta um sentido. Nos falta um sentido. Hoje a gente pode ver, olhar para a natureza, ver as cores da natureza, porque nós temos o quê? A nossa visão, que é um dos 5 sentidos. Mas para que a gente possa compreender Deus, nos falta um sentido. Não sei, não me pergunte qual é, porque eu não sei. Eu não faço a menor ideia, eu não vou nem correr o risco de estar aqui fazendo suposição. É o 6º sentido. Não, não sei. Não sei, não me pergunte. Diz que tem umas perguntas aí, eu disse, pode perguntar à vontade. Eu só respondo se eu souber mesmo, né? Então, eu não sei que sentido é esse, certo? Nos falta esse sentido, então a gente não pode compreender a Deus, certo? Então, isso já é, assim, um ponto para a gente não perder tempo com certas coisinhas, certo? Então, o que acontece? Ele está em todas as partes. Nós estamos, como diz Paulo, mergulhados em Deus, né? Como um peixe no aquário. E aqui a gente cai naquela questão do antropomorfismo, né? Cai na questão do antropomorfismo, que é a crença ou sistema religioso em que se atribui à divindade, no caso Deus aqui, a forma e atributos semelhantes ao homem. Então esse é um grande erro. A gente não sabe como é Deus, não compreende Deus, começa a achar que Deus é um rei. É um rei de barbas longas, né? Porque é mais velho do que o universo, então tem que ter barbas longas e brancas e tudo. É um grande erro, porque a gente não dá para comparar. Deus não é um homem, um super-homem. Deus é Deus, algo incompreensível ainda para nós. Mas o pouco que a gente sabe, através principalmente dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá, é o bastante para que a gente possa se preocupar com aquilo que realmente interessa, aquilo que realmente conta, aquilo que vai de fato nos transformar, certo? Então, meus irmãos, está aqui, ó. Muitos deles achavam que tinha uma forma de um rei, é como se fosse um rei. Outros achavam, não, é metade homem, metade chacal, os egípcios. Então, isso é o antropomorfismo, né? Achar que Deus tem forma humana ou meio humana, meio animal, né? De animal. Pois bem,
Mas aí a Gênesis, graças a Deus, olha a Gênesis novamente aí, olha o Espiritismo aí, nos trouxe aquela ideia do que Deus não é. Já que a gente não pode, pelo menos, saber a intimidade dele, porque falta-nos um sentido, a gente pode, dentro da nossa compreensão, da nossa lógica, a gente pode, pelo menos, saber o que ele não é e mais ou menos o que vem a ser esse Deus, né? Maravilhoso, de bondade, de uma providência e de uma misericórdia infinita. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos dotados de inteligência, de faculdade perceptivas e sensivas, né, sensitivas. Ele não atuará às cegas. Esse fluido não vai atuar às cegas, mas com discernimento, com vontade própria e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Olha só que coisa maravilhosa que a Gênesis nos esclarece. Um fluido que pode ver, ouvir e sentir, certo? Aí, lá no livro Evolução em Dois Mundos, olha só, André Luiz nos trazendo mais uma pérola, diz o seguinte, quando ele fala do fluido cósmico, que é isso que a Gênesis está falando, do fluido cósmico, né? Quando ele fala do fluido cósmico, ele diz que esse fluido que tanto pode ver, ouvir e sentir, esse fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo-Poderoso. Olha, gente, como já ajudou. Deus utiliza do fluido cósmico universal para chegar e atingir a todas as criaturas. Através desse fluido, Deus está atuando no universo inteiro, por todos os lugares que a gente olha para dentro, para fora, para o alto, para baixo, para os lados, para todo lugar, certo? Deus está esse fluido é o hausto do Criador, é a força nervosa do Todo-Poderoso. E esse fluido está em tudo. Está em mim, está em você, está em tudo. Tudo. Certo? Então aqui a gente já tem uma ideia. Ah, não podemos compreendê-lo, mas já temos uma ideia que ele não é aquele velhinho de barba, não é? Ele está ali, ele está se manifestando através desse fluido em todo o universo, em todas as coisas, em tudo, certo? Então, imaginemos o pensamento de Deus atuando diretamente por intermédio de um fluido inteligente, preenchendo todo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada nesse fluido. Já pensou, gente? Paulo já pensou nisso, porque ele já falou sobre isso, né? Está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Estamos lá como um peixe no aquário, nos movendo, existindo em Deus, né? Então, a providência divina está lá, abrangendo a tudo isso, certo? Para estender a sua solicitude de todas as criaturas, Deus não precisa lançar um olhar do alto, da imensidade para as nossas preces sejam ouvidas, para que as nossas preces sejam ouvidas. Não precisam transpor o espaço, nem serem ditas em voz retumbante. Por quê? Estando Deus continuamente ao nosso lado, nos nossos pensamentos, repercutem nele. Os nossos pensamentos repercutem em Deus. Isso é maravilhoso, gente. Então, quando Jesus nos ensinou essa prece, né, ele estava ensinando uma prece de acordo com o nosso entendimento, com a nossa compreensão. Não sei quanto tempo a gente tem aqui ainda, Binho, mas é para eu poder cortar algumas coisinhas. Rapaz, nós não temos que fechar a casa hoje, não. Ah, tá bom. Então isso é Mete maravilhoso. o pé. Nós Noite, estamos indo bem. A noite, turma está gostando. a noite é uma criança, querida. Então vamos. Bem assim. Então está aqui a oração, a coisa mais linda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque graças, como eu disse, à nossa compreensão do Evangelho, graças aos nossos estudos e graças à luz da doutrina espírita, a gente tem as pérolas maravilhosas. O nosso querido Chico psicografou tanta coisa linda, maravilhosa, e Humberto de Campos nos trouxe uma pérola, né? Que aí é o diálogo. Está lá no livro Boa Nova. Essa é outra recomendação minha. Ninguém pode deixar de ler esse livro, sabe? Porque esse livro ele mostra o quanto nós temos chances. Nós temos chances. Nós somos o que somos, mas nós temos esperança, certo? Porque os apóstolos eram pessoas ingênuas.
eram pessoas ingênuas. Os apóstolos não eram anjos. A gente olha assim, São Paulo, São Pedro, São Mateus, a gente fala assim como se fossem anjos. Não, eles eram pessoas. Claro, Paulo tinha toda aquela capacidade, aquele preparo dele e tudo mais. Paulo é uma exceção, né? Ele foi escolhido, o vaso escolhido a dedo para perpetuar, formar a doutrina, digamos assim. Mas os outros, os 12, eram pessoas simples, pessoas do povo, pescadores, né, artesãos, eram cobradores de impostos, eram comerciantes, eram pessoas simples. E Jesus fez questão de pegar essas pessoas simples para mostrar que a gente tem chance. A gente tem chance. Se eles conseguiram, obviamente, claro, tem uma diferença. Eles estavam na presença do mestre. Isso muda tudo, né? Mas é a maneira como Jesus quis nos ensinar e nos mostrar o exemplo, né? Ele pegou pessoas simples e transformou aquelas pessoas simples em apóstolos do Cristo. Mas não foi fácil. E o livro Boa Nova nos conta isso muito bem. Eu recomendo esse livro. Mas lá no capítulo 18, está lá o diálogo de Jesus com Pedro. Esse diálogo me toca profundamente. Esse diálogo é maravilhoso, porque Pedro chega para Jesus e diz assim: Mestre, será que Deus ouve as nossas orações? Olha que pergunta mais inteligente de Pedro. Eu faria a mesma pergunta. Porque às vezes a gente fica assim na situação que a gente diz: será que ele está escutando mesmo? Porque a situação está tão complicada, né? E Jesus vai responde lá e diz assim: Mas Pedro, meu amigo, o que está acontecendo com você? Claro que ele escuta, porque desde que o homem é homem, ou seja, desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado, que ele criaria o ambiente da vida, certo? E aí acreditarias, Pedro, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreria às almas a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Claro, claro que ele escuta, né? Todas as nossas orações são ouvidas, diz Jesus a Pedro, certo? Mas Pedro estava inconsolado, ele estava passando por uma situação assim, né, um pouquinho pior do que a nossa, tal. Então ele continua, assim, se Deus escuta, se Deus ouve, Senhor, as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferença? Por que tamanha diferença na sorte? Aí ele pergunta assim, mas por quê? Por que razão? Sou obrigado a pescar para prover a subsistência quando Levi, o apóstolo Mateus, tem casa boa, tem salário bom, é cobrador de imposto, é funcionário público, né? Tem tudo, faz o serviçozinho ali, sai cedinho, 3 horas da tarde já está largando, numa boa, enquanto eu tenho que pescar e aquela coisa toda, né? E ele não, está lá nos impostos, na sabedoria dos livros, então ele fica ali meio preocupado, por que essas diferenças? Será que Deus não é o pai de todos nós, né? E Jesus vai e continua, né? E ele ainda continua, né? Porque também tinha Joana, olha, Joana era esposa lá de um grandão lá, né? Do império, né? Então, olha, e Joana, né? Joana dispõe de servos numerosos, enquanto a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da horta, né? E de fato, né, é coisa assim meio preocupante, a gente fica pensando assim, isso não sei se já passou pela cabeça da maioria, mas às vezes a gente reclama um pouquinho, olha para a vida do outro, né, e reclama um pouquinho da nossa. Claro, isso não acontece com todo mundo, é raríssimas exceções, mas de vez em quando a gente reclama olhando, se espelhando, porque o outro passeia mais, vai mais lá e o pessoal ainda comete a grosseria, né, de colocar foto no Facebook lá da praia, lá do Caribe, tudo mais, quando a gente está ralando aqui, abraçado lá com o trono, né, limpando um banheiro, uma coisa ou outra, né? Pedro perguntou a mesma coisa, porque ele fica lá, mas aí minha esposa tem que plantar, colher e tudo mais, enquanto Joana tem funcionários mil, né, vai no Caribe todo ano, expõe a foto no Facebook, ela fica tiririca, fica danada mesmo, né? Então, Pedro,
Olha que coisa maravilhosa. Por isso que esses livros nos ajudam muito, porque a gente vê o diálogo de Jesus e Pedro. Não está no Evangelho, não está na Bíblia. Mas Humberto de Campos trouxe para nós, certo? Então isso é muito valoroso. Temos que nos aprofundar em tudo isso. Então ele fala o seguinte: Pedro, precisamos não esquecer de que o mundo pertence a Deus e que todos nós somos seus servidores. Os trabalhadores têm que variar mesmo, certo? Conforme a capacidade do nosso próprio esforço. Hoje você pesca, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Decore isso aí, pessoal. Eu sei que às vezes a gente fica meio revoltado mesmo, né? Mas todo trabalho honesto é de Deus. Honesto. Todo trabalho honesto é de Deus. Então não precisa revoltar. Faz com alegria. Faz com alegria, faz uma prece, olha o farol para não cair no buraco da intemperância, da insatisfação, né? Das reclamações indevidas quando a gente tem, muitos de nós temos saúde, mesmo os que não têm saúde, tem outras coisas mais para se agarrar, para se promover, para ter alegria na vida e no coração, né? Então todo trabalho honesto é de Deus. Mestre, como devemos interpretar a oração? E olha, gente, toda essa historinha que está lá no livro Boa Nova, certo? É a historinha do Pai Nosso, porque a partir daí é que Jesus ensina o Pai Nosso, certo? Jesus faz aquela poesia maravilhosa. Então, como nós devemos interpretar a oração? E ele disse o seguinte, que a oração deve constituir a nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Ele nos concederá a sua luz. Olha como é importante, né? A gente está o tempo todo em prece, orando, principalmente naquelas horas em que a gente está realmente andando pelas estradas esburacadas e escuras. Aí sim é que a gente tem que estar o tempo todo lembrando de orar, certo? É necessário que a prece se torne um elemento natural da vida, como é a respiração. Será que é importante, gente, a prece? Porque ele está dizendo que tem que se tornar um elemento natural, assim como a gente respira. Quem é que esquece de respirar aí? Ninguém, né? A gente respira, tem pessoas com dificuldade, pedimos a Deus as bênçãos do alto para todas as pessoas que estão aí na dificuldade dessa pandemia, mas como respirar é bom. O Binho sabe, eu também, que a gente tem crise de asma, né, Binho? E quando a gente usa lá, às vezes, o inhale, a bombinha, que a gente respira, às vezes, como é bom respirar, né? E quem está respirando aí numa boa nem sabe o quanto é bom. Mas como é bom a gente respirar e absorver aqui o oxigênio, oxigenar as nossas células todas ali, como a gente dá valor quando a gente sai daquela situação que está com aquela crise de asma, que de repente aquilo passa. Como é bom respirar. E aí, assim como a gente respira e não se dá conta da maravilha que é respirar, é assim a prece. Deve se tornar assim habitual, certo? E ele disse, é o meio seguro. Assim, existem outros que não são seguros? Não sei, mas ele disse, é o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. É o meio seguro, certo? E aí, Senhor, eu tenho procurado de todos os modos, de todas as maneiras, né, manter inabalável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas, certo? Olha só, Pedro está ali abrindo seu coração com Cristo. Não tenho, eu tenho feito de tudo para orar direitinho, tá, mas não está dando resultado. A gente manda o pedido e não chega a resposta do jeito que a gente quer, né? Porque como às vezes a gente quer mandar o pedido para Deus, já vem com a respostazinha, quer que venha tudo daquele jeito, porque senão não serve, né? E Jesus pergunta, mas o que você tem pedido a Deus? Olha que maravilha, Jesus nos perguntando uma coisa super importante. O que é que a gente está pedindo a Deus? Ganhar na loteria? O que é que a gente está pedindo a Deus, né? Toma cuidado com o que você pede, porque Ele pode atender. Então, tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Simples. Quem não quer?
Quem não quer aplanar os seus caminhos com a solução de certos problemas materiais? Todos nós, né? Mas Jesus diz assim: Pedro, enquanto você estiver orando, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que se retire da prece, que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que você pedir as bênçãos de Deus, a fim de que de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Olha que maravilha, né? Quando nós solicitarmos as bênçãos de Deus a fim de compreender a vontade do Pai, aí sim a gente vai receber do alto o consolo e a paz. O problema é que a gente não quer conhecer a vontade do Pai. A gente quer que Ele atenda à nossa vontade, é diferente. Né? E nem sempre a nossa vontade é o melhor para nós. Né? Mas aí Jesus está esclarecendo. Nós vamos sair da prece dessa forma e encontrar o consolo e a paz. E aí, pessoal, é que Pedro faz a pergunta, né, que não quer calar, a pergunta-chave da noite de hoje. Pedro diz: Senhor, ensina-nos a orar, porque a gente está fazendo tudo errado. Tudo errado. Porque eu estava pedindo outras coisas e tal, mas então, por favor, me ensina a orar. E aí Jesus começa. Eleva, né, o seu espírito magnânimo ao Pai celestial e coloca o seu amor acima de todas as coisas. Imagina como é o preparo do Cristo para fazer uma prece, hein, gente? Olha que preparo, né? Porque ele tem que ter aquela comunhão, né, indescritível com Deus. Né? Ele tem toda aquela comunhão, então ele eleva o pensamento ao alto, né, coloca o seu amor acima de todas as coisas e exclama: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu sempre pensei nessa frase da seguinte forma: olha, Binho, para que a gente precisa, pessoal, para que a gente precisa pedir para que o nome de Deus seja santificado? Será que a gente precisa pedir isso? Já não é santificado? Não, não é. Porque a gente vai ter que entender o que é que significa o nome de Deus. Certo? E o nome de Deus aqui, olha se faz sentido, gente. Se eu estiver errado, por favor. Mas quando você tem uma religião, você tem um Deus. Com respeito a todas as religiões do mundo, que nós devemos ter respeito a todas as crenças, porque todas elas fazem parte da lei de adoração que está inata em nós. Certo? Então, aquele ser selvagem que está lá no meio do mato, nunca teve contato com ninguém da civilização, ele tem uma crença. Ele tem o seu Deus, porque está inato no seu ser a lei de adoração. E esse Deus tem o quê? Um nome. Seja Tupã, seja Baal, seja Jeová, Alá, ele tem um nome. O nome de Deus significa a tua crença, a tua religiosidade. Aquilo que você acredita, aquilo que você professa. Isso é que significa o nome de Deus. E essa crença, essa religiosidade, ela precisa ser santificada, porque muitas vezes ela não é. Você é espírita, sou, mas a gente não santifica a nossa religiosidade. Então a gente precisa dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, santificado seja a minha crença. Que ela possa ser levada a sério, que ela possa se tornar uma crença vivida, absorvida, entendida, compreendida e respeitada. Porque a gente às vezes diz que acredita, mas não respeita, não vive. Ou pelo menos não tenta. Eu sei que é difícil, mas a gente não tenta. Então ela não é santificada. Então, santificar o nome de Deus significa santificar a tua crença, a tua fé, a tua religiosidade, porque lá vai estar o nome do Deus que você professa. E seja qual for o Deus que você professa, isso faz parte da lei de adoração.
Isso vem de um sentimento inato em nós e deve ser respeitado. E Jesus, sabendo disso, pediu a santificação das crenças, da nossa fé, da nossa religiosidade, porque a religiosidade é o caminho, é uma ferramenta, certo? Que nos leva a evoluir, a crescer um pouquinho mais, nos aproximar de Deus, nos aproximar do próximo e nos aproximar de Deus. E está lá. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento em direção a Deus. Pela adoração, o ser humano aproxima-se de Deus a sua alma, aproxima de Deus a sua alma. Então, nós estamos santificando o nome de Deus, nós estamos santificando a nossa crença, levando a sério. Então, Jesus já começa, abriu a poesia, já leva a sério aquilo que você acredita. Santifica. Santifica. E prossegue, né? E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador. Considerada imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino de amor. Porque a gente sabe que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E nós temos muitas dívidas. Então, olha, esquece merecimento, gente. É misericórdia mesmo. A gente tem que contar com a misericórdia divina, porque a gente não merece nada mesmo, sabe? Então, venha a nós esse reino de amor e bondade. Venha a nós, porque a gente precisa construir esse reino em nossos corações, através da misericórdia. Porque a misericórdia vai amenizar, amortizar um pouco das nossas dívidas, nos dando um pouquinho de tempo para respirar, para que a gente possa prosseguir nessa jornada. Esse reino é obra divina no coração do homem, esclareceu Jesus. Lá, o livro Boa Nova, ele nos fala aquele famoso diálogo com o sacerdote Hanã, quando Jesus saiu lá da Galileia para Jerusalém, e Hanã chega: Galileu, que fazes aqui em Israel? Venho construir o reino de Deus. Né? Aquele tão famoso diálogo que eu vou deixar para vocês depois ler com mais calma e apreciar, que é uma maravilha, né? Onde ele vai usar o mármore do sentimento e o cinzel da boa vontade para efetuar a edificação, as estátuas magníficas desse reino maravilhoso dentro do coração do homem, né? Então, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a tua infinita vontade, que a tua vontade possa ser compreendida, entendida e executada. Porque a vontade de Deus é executada por nós, pelos espíritos, pelos todas as criaturas de Deus. A vontade do Pai é executada por nós. E às vezes a gente não executa a vontade dele. Às vezes a gente erra o caminho um pouquinho. Mas a gente tem que executar. Então, que ela seja feita, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. A vontade de Deus tem que ser feita por nós. Deus não atua diretamente na matéria, está lá no livro dos Espíritos. Ele utiliza os espíritos, as suas criaturas, para atuar na matéria. Mas se as criaturas não fazem a sua vontade, né, pelo seu próprio livre-arbítrio, comete as inúmeras atrocidades e inferioridades, então ele pede que seja feita a tua vontade, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. É um desejo do Cristo, não é? Tem ciências dos códigos da corte providencial e das leis dos templos? Quando Hanã pergunta a Jesus, nesse diálogo, né? Ele pergunta: mas Galileu, você está aqui para construir um reino? Por acaso algum príncipe ilustre está lhe ajudando? Você sabe, você já foi a Roma, Atenas? Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? E Jesus diz uma coisa muito importante: olha, eu conheço a vontade do Pai que está no céu. Eu conheço. Se ele conhece o que importa. E a gente pede ao nosso coração que a gente possa executar essa vontade.
Embora a gente não conheça, mas a gente vai ter na ajuda dos nossos espíritos protetores, dos anjos da guardiões, que está ali o tempo todo, nos incentivando, nos dando aquela ideiazinha, nos dando a luzinha, assim, olha, é por aqui, Deus quer que você faça isso. E a gente é que não escuta. Mas lá que seja feita essa vontade, não é? Tanto no céu como na terra. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Prossegue. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Tem muita gente aí orgulhosa de, eu faço isso, eu posso aquilo, eu fiz aquilo. Olha, gente, todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chega do alto. Chega do alto, certo? Então, por isso que Jesus nos ensina a pedir que essas possibilidades possam chegar até nós. Nessa frase, ele está dizendo isso, que essas possibilidades em forma de saúde, trabalho e experiência possa chegar até nós. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compreensão, de compensações, desculpe, a lei de ação e reação, e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pelas explicações sublimes pelas exemplificações sublimes do amor. Jesus acrescenta: perdoa as nossas dívidas. Tem frase que diz perdoa as nossas ofensas, né, gente? Já ouviu falar nisso aí? Senhor, perdoa as nossas... Não, perdoa as nossas dívidas mesmo. A gente está devendo e muito. Como eu disse, a gente está no cheque especial mesmo, a gente está devendo e muito. Mas tem a condição, né? Aí diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, tem gente que diz essa frase bem rapidinho, quase que imperceptível, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. Porque a gente não quer perdoar, a gente quer ser perdoado, certo? Mas aqui tem uma condição. É preciso que nós perdoemos para que a gente possa também receber esse perdão. É aquela condição que Jesus diz, a lei de ação e reação. Nós somos criaturas endividadas, o nosso passado é obscuro. Olha ele dizendo aí, olha, o nosso passado é obscuro. Por isso que a gente tem que pedir perdão às dívidas, que são muitas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido também. Certo? Como a maioria das criaturas humanas, o livro Consolador Emmanuel nos esclarece, como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o seu passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que reside em Deus. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo, com infinita simplicidade: não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são os reinos, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, meus queridos, essa poesia é maravilhosa e com a luz da doutrina espírita, através da psicografia do Chico, Humberto de Campos nos traz essa pérola que é o livro Boa Nova, esse diálogo maravilhoso de Jesus com Pedro, e aí a gente tem que estar o tempo todo, né, com humildade, pedindo a Deus que ele não nos deixe cair em tentação, porque muitas vezes se ele deixar ali piscar o olho, a gente cai mesmo. Mas cai e cai sorrindo. Então a gente pede, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos. Me livra-nos do mal. Ele finaliza, porque a gente precisa mesmo memorizar a última frase, porque a gente precisa o tempo todo estar vigilante.
vigiando e orando, e a oração é a luz. É esse farol que vai nos guiar nessa estrada, muitas vezes cheia de pedras e buracos. Que linda essa oração, que linda essa poesia, né? Eu, Binho, não sei se o tempo já chegou, deve ter chegado, né, meu querido? Mas Rapaz, se você chegou no final, chegou, bicho. Mas se não, fica à vontade aí. Você tem material aí para a gente falar pelo menos mais uns 40 minutos, 2 horas? eu queria só finalizar com essa pérola aqui, a mensagem do livro Parnaso de Mas, Além Túmulo, né? rapaz, Que é a prece de Alto de Souza, coisa maravilhosa, né? lindíssimo. Alto de Souza Tá na tem essa mão. compreensão linda que o Pai Nosso também nos traz, que é essa prece linda de Alta de Souza. Meus irmãos, tuas preces mais singelas são ouvidas. Olha que coisa linda, são ouvidas as nossas preces mais simples e mais singelas, no espaço ilimitado, porque o espaço universal, esse fluido cósmico é o veículo, né, transmissor do pensamento. Então, no espaço limitado, mas às vezes a gente chora, consternado ao silêncio da força que interpelas. A gente está interpelando o tempo todo a força divina e chora por quê? Porque a gente acha que aquela força está silenciosa. Volve ao teu templo interno e abandonado. Lembra que Jesus pediu para a gente, quando estiver em oração, trancar-se no nosso quarto, né, e orar no nosso quarto reservado? Porque esse, ela diz, esse templo interno e abandonado é a mais alta de todas as capelas. É aquela capela feita lá no cume do monte, aquela capela linda, maravilhosa, está dentro de nós. Certo? É esse reino que está sendo construído dia a dia dentro de nós. E essas respostas, diz ela, as mais lúcidas e belas, hão de trazer alegria e deslumbrando. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Olha que poesia linda de Alto de Souza, né? Então eu queria finalizar com essa poesia, agradecer a oportunidade que eu tenho recebido por estar estudando esses temas e poder compartilhar com vocês, sempre lembrando que não sou mestre, não entendo tanto, mas aí eu vou estudando aqui com a ajuda dessas oportunidades que nos são dadas e a gente vai procurando entender um pouco mais dessas pérolas maravilhosas que é o Evangelho, sempre à luz da doutrina espírita. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Binho, que Deus nos abençoe. Ô Charles, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, meu irmão. Olha, a pessoa tem de estar inspirada para fazer um tipo de análise como essa, viu, bicho? Vou te falar um negócio. Estou aqui emocionado, cara, porque falar dessa oração para mim é muito importante. Eu acho que ela me toca de um jeito muito especial por tudo já que a gente já passou nessa vida e provavelmente em outras também, né? Mas aí, pessoal, olha, eu tô vendo aí, eu não quis te interromper, mas a Léo entrou. Eu não sei se ela está ainda conectada aí. Léo, se está conectada, um beijo para você, minha querida, para o Antônio, para o Alex, um cheiro para todo mundo. A Léo fez aniversário essa semana. Feliz aniversário, em nome do Centro Espírita Fraternidade Esperança, já fica aí gravado. É, a Mariângela entrou, Mariângela e toda a família Mussi, um carinho especial por vocês, Jesus abençoe. A Débora Menezes, que está acompanhando lá de São Paulo, um carinho especial também. Beijo para você, minha querida, muita paz para você, para o seu lar. A Geni Andrade, que é conhecida da Lara, está entrando aí também. Que Jesus te abençoe, minha irmã, que Jesus abençoe o seu lar. A Andressa, querida, que Jesus te abençoe, minha querida. Você, as suas crianças, o seu marido, o seu lar. Quem mais tem? O pessoal entrando aí. Aê, a Léo tá aí, tá conectada, eu tô vendo, Léo. A Cristina, minha querida, que Jesus te abençoe. Você, o Douglas, o David, Jesus te abençoe também, o seu lar.
Rapaz, tem uma meia dúzia de um povo querido aqui, viu? Deise Cristina, Paula da Costa. Deise, que Jesus te abençoe, minha querida. Seja muito bem-vinda. A Kátia, a nossa Kátia entrou. A Vilma Gali entrou. Que Jesus te abençoe também. O lar de vocês, a família. Lucilene, que é a mamãe da comadinha. Da Andriele. Que Jesus te abençoe. A Ludiele, os seus netinhos, o seu lar. Que Jesus abençoe a todos. A Thelma Cunha. Thelma, que saudade de vocês, menina. A sua família é muito especial para nós. Que Jesus te abençoe, abençoe o seu lar. Quem mais aí? O José entrou, José Silva. Um abraço, José. Rapaz, a turma tá falando com você aí, viu? Ó, o Cláudio entrou. Como é que é aí? Eu vou sair e entrar de novo? Como é que é isso, Cláudio? Um abraço pro primo, que Jesus abençoe. Olha, eu vi aqui mensagens e o carinho de todo mundo. Tá aí, olha, que bonitinho o carinho de todo mundo. Boa noite. A Vilma Gali também. Tem mais gente aí. Tem o Marcelo. O Marcelo, se eu não me engano, esse Marcelo, o perfil dele está como Marcelo Neuza. Ele era meu vizinho, cara, lá no Novo Mundo, em Goiânia, para você ter noção. Se for esse mesmo Marcelo, Marcelo, que Deus abençoe você, a sua família. Sinto muita falta aí da turma, do seu pai, assim, do comércio que ele tinha aí, com a dona Eni, o seu Orlando, a dona Eni, os seus irmãos. Que Deus abençoe a todos, tá? Quem mais que eu tô vendo entrando aí que eu tava? Tem a Ana Prado, a Ana Aparecida Prado, que entrou também. Que Jesus abençoe, Ana. Tô falando, rapaz, a lista é grande aqui. E para não passar em branco, a gente, ó, eu vou te sugar mais um pouquinho, Charles. Você Pois tá, já respirou aí? Eu adorei a síntese sua e a sua explanação sobre o santificado seja o seu nome. Cara, eu achei massa. E eu pensando aqui com meus botões, por que você falou isso? Eu já fiz uma ligação direta com o não dizer o vosso nome em vão, né? Dos mandamentos, não dizer o nome de Deus em vão. E aí entra direto com isso daí que você falou. Imagina, porque essa religiosidade, esse sentimento de conexão precisa realmente ser santificado. Eu não devo dizer em vão de qualquer religião, muito menos da minha, né? Da que eu pratico, da que eu acredito. Imagina, eu gostei demais, bicho, disso daí. porque não importa a sua religião. Toda religião Exatamente. tem que ser respeitada. E a boa religião é aquela que transforma o homem para melhor, não é isso? Uhum. Então, ela deve ser santificada no teu coração, na tua crença, na tua fé. Essa religião tem que ser vivida e vivida de forma séria. Então, por isso que Jesus sabiamente pediu para nós, criaturas inferiores, santifique o nome de Deus em tua vida. Porque tinha Baal, tinha Jeová, tinha vários, né? Tem ainda, né, mano? Tem um monte ainda. Então, que esse nome Inclusive os que não acreditam em nada, que eu oro por esses também, são meus irmãos. Imagina. é verdade. E a outra coisa que eu achei massa quando você falou da tentação, outro dia a gente estava falando de tentação aqui, eu acho que a semana passada, gente, eu nem lembro, mas tem um lance da tentação e tem um estudo, um ensaio filosófico em relação à tentação, mas eles colocam como claro, na verdade, a tentação ela só existe porque existe uma deficiência moral. Então, a tentação ela está aí dizendo que nós gostamos, queremos, mas não devemos. Então, às vezes, a gente não dá conta de segurar ali, né? Acha que não dá conta e já pede ajuda para Deus. Exatamente. Me afasta da tentação, fecha meus olhos, né? Tira, porque o negócio né? Não, eu caio sorrindo, como eu disse. Cai sorrindo. Meu irmão. Olha, ó, tá, a Geni tá te agradecendo aí, ó, parabenizando.
Foi mesmo, Jenny. Esse moço é bom, viu? Esse moço é bom. Se vocês encontram aí material dele na internet, esparramado, pode sugar. E a turma não está fazendo pergunta, rapaz. Eu não sei o que é isso. Eu acho que isso foi tão boa que não deixou lacuna, né? Não, Não deixou nem espaço aí para próprias perguntas. Mas me diga agora o seguinte: você teria. Obrigado pelo carinho, Jenny. Que Jesus abençoe. Você teria coragem de tocar mais uma para a gente encerrar? posso, sim. E aí a turma. É prima, rapaz! Ué, você é prima da minha esposa, é minha prima também. Que história é essa, Lara, que você nunca me falou da Jenny? Ou falou, eu não prestei atenção, porque pensa na família que é grande também, né? Nossa Então, toca mais uma, pessoal. Bota a água aí para ser abençoada, para ser magnetizada. Chame como quiser, para a gente estar fazendo uso aí. É o momento da água enquanto o Charles encanta as multidões. Toca Bom, para nós, Charles. então a gente hoje vou tocar agora Hoje São Anjos, né? Porque essa você conhece, todo mundo conhece. Rapaz, Né? essa agora a Lara vai dar pulo de alegria. Ela ama. Anjos são estrelas lá no céu, são nossos irmãos na criação. Pelo próprio esforço e trabalho, alcançaram sua condição. Hoje são anjos. Hoje são anjos. Eu também um dia vou ser anjo, mas para isso eu devo caminhar no caminho da verdade e da vida. E o irmão maior, Jesus, veio ensinar que eu devo amar primeiro a Deus e amar assim como a mim mesmo, ao meu irmão, e perdoar quem me ofendeu. E aí então eu possa ter o meu perdão. Eu devo amar primeiro a Deus e amar assim como a mim mesmo, ao meu irmão, e perdoar quem me ofendeu. E aí então eu possa ter o meu perdão. Anjos são estrelas lá no céu, são nossos irmãos na criação. Pelo próprio esforço e trabalho, alcançaram sua condição. Hoje são anjos. Hoje são anjos. Hoje são anjos. Primeiro a Deus. Hoje são anjos como a mim mesmo, ao meu irmão. Hoje são anjos, primeiro a Deus. Hoje são anjos. Essa tá nas mais pedidas, meu irmão. Essa tá top 10 aí. A Mariângela falou que linda essa música. É mesmo. Você tá certa. Bom, nós estamos sugando, bicho. Enquanto você vai doando, a gente vai sugando daqui. Poderia fazer a oração de encerramento para nós. Antes da oração,
considerações finais, aí depois eu ainda tenho aí uns avisos para a turma. Considerações finais. Obrigado mais uma vez por ter, né, aceito o convite. Você é de casa, eu falei para a turma, esse moço é de casa já, é de dentro de casa mesmo. Então, a gente fica muito à vontade de receber você, meu querido. A gente tem um carinho, uma amizade boa, saudável. Ficamos felizes aí de você ter aceito o convite para estar com a gente aqui. Considerações finais? Lá no interior do Ceará, geralmente, principalmente quando tinha aqueles dias mais frios, chuvosos, assim, entrava aqueles sapos grandes dentro de casa, né? E o pessoal colocava para fora, assim, com a vassoura, com o rodo, e ele pulava, voltava, vinha pulando, voltando novamente. E assim eu me sinto esse sapo que você Eita, mãe. E eu sou a vassoura, então, né? coloca para fora, estou sempre voltando e é um prazer, eu disse, estar aqui entre amigos nos deixa com muito conforto. Eu me sinto muito confortável em poder falar de coisas que eu não entendo, que eu não sei, que o meu espírito muito inferiorizado fica com vergonha de falar do Evangelho, certo? Mas como a gente sabe que está entre amigos e que a gente está aqui nessa caminhada, estudando, consciente das nossas imperfeições, pelo menos algumas delas a gente tem consciência, e aí tendo essa consciência, a gente sabe que um dia, como diz a música aqui, um dia a gente vai ser anjo também, né? Um dia Seremos. vamos ser anjos. E aí o que acontece? A gente fica com a humildade e a gente sabe que o campo é muito grande, está muito fértil e os trabalhadores são tão pouquinhos, e a gente tem que dar um passo adiante, tem que trabalhar, mesmo sabendo das nossas inferioridades, tem que dar a cara a tapa, tem que buscar estudar o Evangelho e trocar essas informações com os amigos, porque isso aqui nada mais é do que uma troca de informações. A gente está aqui estudando na condição de aluno, né? Estudando o Evangelho do Cristo, trocando essas informações, essas ideias, e com isso a gente vai crescendo, vai aprendendo. Então eu só tenho a agradecer por a oportunidade que me foi dada, pela confiança que me é depositada, e aí agradecer por aqui poder estar divulgando essas músicas que fazem parte do meu coração, a gente faz com muito amor, com muito carinho, e tem esse canal, graças a Deus, para a gente divulgar, tem a Casa Espírita para a gente divulgar, e é por aí, eu acho que é por aí. Então eu agradeço a todos que estão aí na internet nos assistindo, dando graças a Deus por esse meio de comunicação, porque a gente não fica se sentindo tão só, né, nesse momento dessa loucura toda que a gente está vivendo com essa pandemia, Com pedindo a Deus certeza. que tudo isso passe logo e que os frutos venham, porque com certeza virão muitos frutos dessa experiência que nós estamos passando. Nada é em vão e tudo tem uma razão de ser, né? Então eu só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Em nome sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre falo para a turma, no final das nossas orações, às vezes a gente fala, mas sempre. É por Ele e por todos os que sofrem que nós estamos aqui. A Ele toda a honra e toda a glória. Para nós não passamos aí realmente de falíveis instrumentos, né? Então, meu irmão, poderia fazer a oração para nós? Posso sim, eu quero agradecer a Deus e a Jesus e repetir a oração que ele nos ensinou. Pai que está em mim e em todos nós, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor. Livra-nos a todos nós de todo e qualquer mal. Que assim seja. Que Jesus possa estar abençoando aí as águas de cada um, que os médicos do espaço possam depositar aí a medicina do espaço, fluidos salutares para a cura, o alívio das nossas dores físicas, emocionais, espirituais. Mais uma vez, olha, Charles, esse vídeo vai estar no YouTube, então
Pessoal, caridosamente, entrem lá no YouTube, não custa nada. Bote lá o dedinho no sininho. A gente não vai monetizar, não vamos ganhar dinheiro com os vídeos, é só para a gente ter mais ferramentas para poder estar divulgando aí todo o material que está chegando para nós, que a gente consegue produzir aqui. Então, olha, aí a dona Cleusa está dizendo aí, ó, boa palestra. Acabou de chegar de Lagos, na Nigéria, aqui em Atlanta. Então, obrigado pelo carinho, dona Cleusa. Boa noite para a senhora também. E tá agradecendo aí, está falando, parabenizando. O nosso, então, temos lá o canal no YouTube, Centro Espírita Fraternidade Esperança. Procurem lá, tem as palestras lá também. Esse vídeo vai estar lá daqui mais um pouco. Fica fácil para a turma, às vezes, compartilhar e tudo. Cadê a família? Medeiros? Pô, a Fabiola? família cresceu e bateu asa, ó. A Fabiola tá lá embaixo assistindo pelo celular, né? Fabiola, corre aqui para a gente te ver, Fabiola. Vem aqui, Fabiola. Corre aqui, Fabiola. Mas as crianças que já não são mais crianças, tá no mundo já. A Priscilinha tá com a Camilinha, né? Foi fazer se divertirem lá na casa da Camila, então saiu, foi lá para ficar com o namoradinho, tá certo. Olha, enquanto a Fabiola chega aí, se ela chegar, a Cida Brandão entrou também. Cida, minha querida, que Jesus te abençoe. Muita paz, muita saúde. Dá um abraço aí no seu Edvandes, tá? Todo mundo aí, toda a família, o pessoal de Goiânia, tá todo mundo aí, rapaz, te acompanhando. E o pessoal de São Paulo, Goiânia, Estados Unidos, tá esparramado no mundo. Olha, eu queria, em nome do Centro Espírita Fraternidade Esperança, primeiramente agradecer ao Charles, à Fabiola, né, por ceder o Charles para nós por esses minutos aí. Toda a família Medeiros, pelo carinho, tá? Em nome do CEF, é que eu agradeço. E a gente vem comunicar que, por um lado, infelizmente, mas a gente sabe que nada é por acaso, nós estamos, nesse fim de semana, entregando a sala que a gente alugava, onde a gente tinha as nossas atividades presenciais, a sede do CEF, a gente alugava a sala, então, diante, claro, desse, né, dessa situação pandêmica, né, a pandemia em si, o complexo lá, a gente dividia algumas áreas comuns com outras salas, e para a gente teve de suspender as atividades presenciais em vistas de manter e garantir aí a saúde física, de todos, principalmente das nossas crianças, dos nossos idosos. Eu vi que a Isa também tinha entrado aí, minha querida, estava no perfil do Mike. Então, gente, Isa, um beijo para você, para o Mike, tá? Saudade demais dessa Isa, viu? Ô, bicha danada. E aí, a gente ficou com a sala fechada todos esses meses e a gente entrou em um acordo com o landlord, com o dono do complexo, e a gente vai precisar entregar a sala porque a gente já também não tem como ficar aí pagando um aluguel sem poder estar usando o benefício. E, como todo centro espírita, a gente vive de doações, então não tinha como a gente manter lá, mas fechamos a salinha que alugávamos e a gente entra direto na casa das pessoas agora com esses canais aqui virtuais. Então, assim que for seguro e nós tivermos condições de providenciar uma outra sala para a gente estar encontrando de uma forma segura, saudável, nós vamos estar providenciando, tá? O centro não está acabando. Que fique claro, o CEF não vai terminar. Nós continuamos aqui de uma forma virtual, tá bom? Então, a Fabiola não vem, né? Saiu também. Diz que mandou um recadinho aí para você aí. Ei, cadê?
Ah, deve estar, então, lá no WhatsApp, mas não tem nada. Fabiola, querida, se está aí acompanhando, que Jesus te abençoe mais uma vez. Obrigado por todo o carinho. Charles, que Deus te abençoe, meu irmão. Que agradeço. Tá? Receba o nosso abraço, querido. Obrigado pelas músicas. Nos encantou, nos emocionou. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Boa noite. Mais uma vez, meus irmãos, em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança, que Deus vos abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Muita paz. Boa noite. Boa noite. Muita paz.